Boa tarde, gente. Hoje é quinta, um pouquinho mais tarde, às 16 horas, e eu acho que a gente vai começar a oscilar entre 15 e 16, mas eu vou avisando vocês, tá? Vou avisando sempre o horário antes, o nosso tema, e hoje é um tema muito especial, é um tema afetuoso, uma coisa que vocês vão gostar de saber, vão gostar de conhecer. Eu não conhecia e eu fiquei super. Tive uma surpresa boa de conhecer a Mariana nas redes. A Mariana Murada está comigo aqui. Ela é educadora do Feldenkrais. É assim É mesmo que assim fala? mesmo. É. É um instituto que fica em San Diego, ela é especializada nesse método, ela é doula de parto, certificada pela Dona International, instrutora, e parte da equipe de Gentle Birth Brasil, de nascimento gentil do Brasil. E co-idealizadora do Instituto de Doulas de Adoção do Brasil, que também tem um Instagram, né? Tem. Tem um Instagram também, além do... aqui não estão os Instagrams. Mas além do Instagram, que ela está no Mari Mouradas, ela também tem o Instagram, doulas de adoção. Hoje a gente vai saber sobre tudo isso. Então, vamos lá. A Mariana é filha de adoção também, então ela vai contar um pouco da experiência dela, como esse método vai se conectar com a função dela de doula, tudo isso a gente vai saber. Então, boa tarde, Mari, que bom que você está aqui. Linda, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha história e principalmente incentivando essa leitura de um tema sensível para todas as pessoas falarem de adoção na sua potência. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Eu acho que é um tema muito importante e um tema pouco falado, né? É que poucas pessoas falam, talvez seja um tema que seja meio escondido, né? Na vida das pessoas, mas a gente conhece várias pessoas, vários filhos de adoção. E a gente quer que todo mundo saiba que filho é filho, como diz o livro da Mariana. Então, nós vamos falar do livro, vamos falar da experiência dela e vamos falar desse método. Então, vamos começar. Fala um pouquinho desse método e por que você foi se especializar nele. Olha, o método Feldenkrais, ele caiu na minha vida de uma forma bem despretensiosa. Eu estava morando na Califórnia, eu dava aula de português para uma italiana, e na primeira aula ela me contou que a mãe dela era educadora Feldenkrais em Roma, e começou a contar sobre o método, e eu me encantei, porque é um método que trabalha muito com a questão da neuroplasticidade, e principalmente com o processo de educação somática e os benefícios que tem, que é uma vez que a gente, né, A sua primeira formação tem a ver alguma não, coisa? não tem. Eu fiquei durante muito tempo prestando medicina, desisti Ah, e fui morar na Califórnia por um tempo, e foi lá que eu conheci o Feldenkrais e acabei ficando por lá. E foi muito, assim, transformou minha forma como enxergar o mundo, porque ele traz essa possibilidade educacional da pessoa sobre si e em busca do conforto. é um método que vê a consciência corporal, né? Pela consciência, pelo movimento, e o criador do método, né, o Moshe Feldenkrais, ele era um físico, e ele criou o método pela sua experiência de desafio que ele sofreu quando ele teve uma lesão muito séria no ligamento do joelho. E a mente dele de físico, foi num lugar de querer entender e integrar aquele esqueleto da melhor forma. Porque Então, a gente imagina que é um médico, a gente imagina que é um não, é, fisioterapeuta, mas não imagina que é um físico, é. né? E aí ele traz muitos conceitos da nossa própria percepção, né, da própria física mesmo, e como que a gente percebe o mundo e como que a gente se observa. Então eu vejo que é um método super revolucionário nesse lugar, né, de trazer essa possibilidade de explorar o movimento com conforto.
E ele foi um dos primeiros cientistas a falar sobre o termo neuroplasticidade, que hoje em dia a gente escuta tanto, né? As pessoas pesquisam e tem pesquisas que confirmam a neuroplasticidade e os benefícios que isso tem, né? Que esse cérebro, ele não está rígido e fixo. E isso acaba, né, casando com minhas outras vertentes de profissão, como doula, tanto de parto, como doula de adoção, porque essa neuroplasticidade, ela promove esse aprendizado contínuo, E é né? um aprendizado, ele, como esse método tirador, porque a gente tem aqui gente que não sabe, nunca ouviu falar. Então, vamos fazer uma linguagem bem... Ele tira a dor a partir do momento em que a gente consegue se observar e trazer clareza na nossa estrutura esquelética, que é algo que a gente não tem essa percepção. Eu falo que ele é educacional, porque a gente também está muito acostumado a ir em alguém que vai nos consertar. O Feldenkrais não, ele te abre um espaço para você explorar novas possibilidades de movimento, com conforto, com prazer, sem muito esforço, sem muito ruído, sem muita repetição com desconforto. Ele vai no oposto, ele fala, né, ele fala muito desse lugar, que quando a gente explora esse movimento num ambiente que proporciona uma sensação de bem-estar e de conforto, o nosso cérebro está aberto para aprendizagem. Então, esse espaço que você integra esqueleticamente, como aquele movimento pode ser feito sem um esforço e uma sobrecarga numa só região, então isso favorece que essa autoimagem que a gente vai construindo, a pessoa encontre qual que é o caminho que é mais confortável para ela e possível. E a gente vive ainda um lugar que é, né, qual é a ideia de postura correta, como que a gente corrige. E ele não, ele volta para o lugar dessa exploração e de uma forma muito inconsciente, o cérebro não vai ficar rígido num hábito que te gera desconforto. Uma vez que você proporciona essa experiência de movimento, né, que a pessoa se auto-observa e ela traz essa clareza, essa nova sinapse é estabelecida e essa pessoa começa a ter, vamos dizer, eu gosto de usar essa sensação que é mais curiosidade na vida. Assim como quando a gente é um bebê explorando um ambiente para a gente se desenvolver, é se explorar nesse ambiente. Estou pedindo para mostrar de novo o livro deles. Elas querem ver. Fica mais pertinho, tá bom? Então, e como que você usa isso? Você é doula de parto e doula de adoção. Na doula de parto, você deve usar isso, né? Esse método. Uso bastante nesse processo. Eu acabei me tornando... E a parturiente tem que estar com você desde quando? Não, a qualquer momento, não tem uma regra. Ele é muito nesse lugar, né? Não tem um número específico de sessões, cada caso é um caso mesmo, mas nesse processo, né, eu acabei me tornando doula de parto por eu dar aula de consciência pelo movimento para gestantes ao longo desse processo de gestação, muito por conta também na gestação, a nossa autoimagem ela vai se alterando com muita rapidez. Cada semana é um corpo novo, diferente, e muitas vezes esse cérebro não está nem acompanhando essa mudança física, né? Você vai sair da vaga do carro, você estaciona e aí você descobre que você não passa naquele pedaço. Passava ontem, hoje já não mais. Vai abrir a geladeira, a porta da geladeira bate na barriga, né? Então, trazer essa percepção de conforto esquelético, e na gestação isso tem um impacto muito grande também para o bebê, porque quanto mais espaço esquelético a gente dá para essa gestante, a gente proporciona para essa pessoa, mais conforto esse bebê também vai ter. Eu brinco que bebês são que nem água, né? A gente abre espaço, ele preenche. E isso no processo de parto... E vai se desenvolver melhor. Ele nem só se desenvolve melhor, mas com mais conforto e com mais possibilidades para um parto mais tranquilo, né? Mais eficiente no sentido de conforto e de prazer no movimento. E eu falo que o Feldenkrais conversa muito com o universo da doulagem e do parto, porque ele traz muito um lugar de volta para a pessoa se sentir protagonista de si, das suas percepções, dela estar confiante no seu próprio processo, ela estar se sentindo como um todo, não ter essa separação. E isso, para um processo de parto, ele é muito fundamental, né? A gestante não se sentir inadequada, em qual movimento ela está fazendo, como que ela está, né, se comportando, como que ela busca lidar com sensação de conforto num momento onde tem uma cascata hormonal que promove alterações físicas impactantes, né? E você vai estar lá no parto?
Já para algumas pessoas sim, para outras não, né? Não, O trabalho já foi feito. Para muitas isso já fica, já descobriram como Já lidar aprendeu e com essa já percepção com resolveu. conforto. Então, e como que você foi ser doula? Porque é uma profissão bem especial, né? Você queria ser médica, você falou, né? Tem a ver um pouco, né? Me encontrei super no Feldenkrais nesse processo. Falei que era a medicina que eu acredito, um pouco nesse sentido, que é mais uma medicina educacional do que, né, a curativa. É mais um processo de proporcionar esse potencial para a pessoa se desenvolver por si. E quando eu fui me tornar doula de parto lá na Califórnia, eu dava aula de consciência pelo movimento. E aí uma uma aluna minha me perguntou se eu poderia acompanhá-la no parto. Ela fazia junto com você? Fazia junto comigo as legal. aulas, né? Eu facilitava as aulas, ela era uma das minhas alunas. E aí eu falei, puxa, preciso entender, preciso fazer uma certificação, né? Existe todo um processo muito sério de formação como doula. E eu tive um grandíssimo privilégio de fazer a formação com uma brasileira que está em Los Angeles já há muitos anos. Ela foi a doula de diversas celebridades, da Alanis Morissette, da Gwyneth Paltrow. Ela é super famosa nesse universo de parto lá. E essas pegadinhas da vida, em nenhum momento, até eu chegar lá no dia da formação, eu pensei que talvez parto fosse um gatilho por conta da minha história como filha. Para mim era, eu vou lá, acompanho esse parto, o parto deve ser super legal. E a Ana Paula Markel, que foi essa minha professora, ela começou a formação dizendo que muitas pessoas vão parar no universo da doulagem por conta das suas histórias pessoais, tanto como bebês ou quanto como gestantes, como mulheres que passaram por um processo de parto. Uhum. E que antes da gente fazer qualquer acompanhamento de uma outra pessoa, a gente precisava lidar com as nossas questões pessoais, para a gente não carregar essas bagagens para o parto alheio, para a gente curar as nossas questões, cuidar dos nossos traumas antes de acompanhar uma pessoa. E agora, então, a gente vai entrar na tua história, como que foi? E na hora que ela falou isso, num primeiro momento, eu falei, ixi, não posso acompanhar. Vai ser muito gatilho para mim ver um bebê nascer. Eu não tinha me tocado nisso. Você é filha única? Eu não, sou filha caçula, né? De pai e mãe tenho 2 irmãos e por parte de pai eu tenho outros 4. Então eu sou caçula de muitos. Mas tem outros Adotivos não. Mas eu tive um grande, né? Não sei se sorte seria a palavra correta, mas um grande cuidado da minha vida, que eu fui adotada por uma filha, por uma mãe que também foi adotada, né? Minha mãe também é filha adotiva. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande dessa sensibilidade, dessa disponibilidade de afeto de alguém estar se tornar mãe e ter esse reconhecimento também como filha. Mas logo no intervalo eu fui falar com a Ana Paula olha, obrigada, eu não vou continuar esse resto de 5 dias de formação, mas sei lá quantos meses de formação que foram como a doulagem de parto, porque eu sou filha adotiva e acabei de me dar conta, né? Eu fui entregue na maternidade, eu acho que o parto vai ser um tema muito sensível. Eu me equivoquei. Não quero fazer. Não quero fazer. Até que fez. Não, e a Ana Paula foi assim, sabe essas pessoas que entram na nossa vida e transformam tudo? Ela foi uma dessas pessoas ao longo da minha história. E ela falou, você já ouviu falar nas doulas de adoção aqui na Califórnia? Eu falei, doula de adoção? Não, nem como assim? Não, e a gente tá aqui, você tem bastante seguidor nesse doulas de adoção. E eu não sabia. E é um lugar, e a gente, quando ela me contou, ela falou, acho que primeiro a gente precisa cuidar dessa sua experiência como bebê, como essa sua experiência de nascimento pode com certeza ter, né, marcos e traumas de rompimento, de abandono, de tudo isso, que a gente cuida, né, terapeuticamente, de diversas formas. Mas eu acho que pode ser muito rico e muito incrível você acompanhar outras pessoas que estão passando pelo processo. Não foi terapêutico, pelo jeito.
num primeiro momento, foi só o meu processo. Eu demorei meses. Aquela aluna que tinha me convidado para acompanhar o parto, eu não acompanhei. Eu fui muito sincera com ela, falando, olha, Não vou vai te dar. indicar alguém. Precisamos abrir uma caixinha de Pandora aqui de coisas que eu preciso cuidar antes de acompanhar um nascimento. Mas eu diria que, assim, tem sido um processo muito potente de uma vez que a gente cuida do que significa um trauma, aquele trauma não te define mais. Você consegue enxergar ele sob uma nova perspectiva, você consegue lidar com as circunstâncias que poderiam ser gatilhos com muito mais recurso. Então, o trabalho que eu fazia de doulagem de parto e doulagem de adoção lá na Califórnia é um pouco diferente do que a gente faz aqui no Brasil por conta da própria legislação, mas foi muito importante ter essa possibilidade de acompanhar, né, genitoras que vão fazer essa entrega legal desse bebê para uma família adotiva e principalmente tratar esse momento que é tão sensível e único do nascimento com muito cuidado, com muita gentileza e com muito acolhimento, porque a forma como esse bebê chega ao mundo vai impactar muito, né, a vida dele nesse sentido. Claro. Aí a gente fica sem saber, né? Porque a gente escuta uma porção de coisa, que tem fila para adoção, e aí você me conta que é doula de adoção consegue estar com a pessoa que vai fazer a entrega, que estar nesse parto dessa pessoa que vai... Conta um pouquinho para a gente como que é isso. E aí, um pouquinho, né, contando como isso veio para o Brasil, quando a gente criou o Instituto do Doulas de Adoção, a minha sócia Você Maíra e ela... acompanha, né, essa pessoa. Só que a gente né, criou de uma forma que se adapte às regras, né, da legislação brasileira aqui. E a importância que é. Então, quando eu conheci a Maíra, que é a minha sócia, ela é psicóloga, ela trabalha com esse ciclo gravídico puerperal há muitos anos. E na época ela estava habilitada na fila da adoção e ela estava se sentindo completamente sozinha. Ela falava, eu queria conversar com as pessoas sobre... Existem, né, os grupos de apoio à adoção, ela frequentava alguns grupos, mas eu brinco que ela sentia falta de conversar mais com umas pessoas nessa perspectiva até da academia, né, da questão de pesquisa sobre a temática da adoção, no sentido... E quando ela soube que eu era doula de adoção nos Estados Unidos, ela quis conversar comigo, né? Ela forma doulas de parto aqui no Brasil, ela tem também, né? Ela tá nesse universo, né, da parentalidade. E quando ela me procurou, no primeiro momento, eu falei, então, mas não dá. Lá eu fazia uma outra coisa, a lei é outra, que não funciona desse jeito. Eu tinha muito receio das pessoas acharem que a doula também pudesse auxiliar e facilitar numa questão de apressar a burocracia. E ela, muito sabiamente, ela falou, não, a gente tem que acompanhar esses pretendentes, e acompanhar as famílias no pós-adoção, porque falta apoio. E a doula, né, a descrição da profissão da doula é uma profissional capacitada, com exercício de escuta empática e com curadoria de informações baseadas em evidência científica. Então, como que a gente facilita para essa pessoa essas informações sobre essa temática nova que ela vai viver, né? E momentos de grande transição na vida, né? Então, a gente tem o movimento do nascimento, a via de nascimento, que pode ser o parto. E a pessoa que vai receber não está acompanhando a outra. Como não está sendo... Durante a gestação? Ela sabe que ela vai receber? Não, porque ela tá habilitada, né? Ela tá habilitada. habilitada. A hora que ela não sabe quem que ela vem. vai ser chamada. Então, ter esse acompanhamento e entender, né, essas particularidades da adoção foi um pouco o objetivo do nosso trabalho aqui. E aí a gente fundou o Instituto em 2019, a Maíra também estava, né, a filha dela tinha acabado de chegar, então ela estava no puerpério. Na época eu falava muito isso para ela, existe o puerpério na adoção. E ela da academia, psicóloga, ela falava, mas ninguém fala sobre puerpério na adoção. Eu falava, eu acompanhei famílias lá nos Estados Unidos e eu via que elas estavam no puerpério, né? E aí, com base em alguns estudos de fora, que comprovou que não é só a gestação biológica que faz as alterações emocionais e hormonais no período de puerpério,
A Maíra foi para o mestrado, ela defendeu um mestrado recentemente com essa Sobre temática sobre o puerpério na adoção e comprovou, inclusive, né, estatisticamente, as alterações que acontecem Porque é uma psicoemocionais mudança de vida completa. e que acontece num momento que você menos espera, porque você está habilitado há bastante tempo, né, nessa espera e do nada, como um dia qualquer, E como hoje, vem de quinta-feira, alguém repente. te liga. Vem de repente. Chega de E existe repente. realmente uma fila. Existe, e é como que a gente, né, fala sobre um pouco nesse sentido. As pessoas costumam criticar muito o processo de adoção no Brasil, e eu falo que o Brasil é um dos únicos países do mundo que protege as crianças de verdade, sem realmente mercantilizá-las, né? Vamos lá. Pode Tem uma falar. pergunta. Claro. Está perguntando como o homem, o pai, responde a esse processo. O pai também está adotando. A gente acompanha também, né, diversas famílias, inclusive de 2 pais, e esse estudo que, né, embasou, foi o primeiro desejo da Maíra de ir para a academia estudar, foi um estudo de Israel que acompanhava o puerpério nos homens. Então, os homens não tiveram, né, uma alteração, né, uma gravidez, não aconteceu, mas essa mudança hormonal da gestação, mas eles tinham níveis de alterações muito comparadas com puérperas que tinham gestado. Então, essa alteração que a gente sofre no puerpério está muito mais a ver com a vinculação e com a disponibilidade afetiva que essa família tem ali, né? Então, o acordar, o cuidar, o alimentar, o saber se a criança está bem cuidada, toda essa percepção de cuidado e afeto que vai gerar uma alteração e desencadeia um processo que a gente chama de puerpério, né? Que é A essa gente que adaptação. está fora desse mundo, desse conhecimento todo que você tem, a gente vê que a adoção existe fila, existe crianças grandes e que precisam ser adotadas. E como que é isso, então? Porque você vai entregar um recém-nascido. São filas diferentes? Não, é tudo a mesma fila. A única coisa é que a gente faz o acompanhamento de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, desde esse acompanhamento emocional de doulagem para os pretendentes que vão se habilitar. Então, puxa, eu quero entrar no processo de adoção, o que eu faço? Muitas pessoas nos procuram, a gente vai informar qual é a vara da infância e juventude próxima da localidade do CEP dessa pessoa, quais são os documentos necessários, como que ela se organiza. A gente vai auxiliar esse espaço para que ela possa elaborar o porquê dessa adoção, qual é a motivação, quais são as expectativas, da onde surgiu esse desejo. E aí a gente traz muitas informações para que as pessoas entendam que o processo da adoção, a gente está para garantir famílias para as crianças e não o oposto, né? Não filhos para pais, por quaisquer questões. O foco e o objetivo é a proteção do direito da criança. Claro. E a adoção é para ser medida extrema, né? Então, o porquê que tem que ser burocrático? A sociedade já falhou com essas crianças em diversas camadas, inclusive no nosso abandono de Estado para não garantir direitos básicos para as famílias manterem as suas crianças na família de origem. Não só não precisarem entregar, como também não sofrerem uma retirada compulsória, né? Por qualquer situação de desemprego, de uso de substância, de situações muito tristes. Então, eu falo que na adoção, a gente tem que levar em consideração que não são histórias leves, bonitas. Alguma violação de direito aconteceu para aquela criança estar disponível para adoção. A gente transforma, eu falo que as histórias se tornam, vamos dizer, as pessoas romantizam a adoção nesse desejo de falar, né? Como que lindo você adotou, porque a gente ainda tem um viés muito triste de caridade. Deixar claro que não é caridade. Não é. Exato. Não é caridade, é a troca mesmo de amor de filho para mãe, de mãe para pai, de filho para pai. Não é por caridade que ninguém faz isso. E porque senão não vai dar certo. É muito difícil, Daisy, porque as pessoas muitas pessoas entram com a motivação de eu sempre achei lindo adotar. Eu sempre quis adotar porque é lindo. Então, ainda falta, é muito importante, tanto quando a gente lançou o Instituto, a nossa frase de lançamento foi: adoção não é caridade, adoção é via de parentalidade. Porque nessa romantização, e muito, né, tem também um aspecto religioso durante muitos anos, isso foi visto,
né, com um atravessamento de que você adota, você é né, uma pessoa melhor, você tem... Isso é muito triste, né? Muito triste, porque você está apagando a história desse filho, dessa criança, totalmente. E eu falo muito, né? Às vezes eu corrijo... ele fosse digno de dó. De dó, E é muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim para mim, né? Ai, mas eu quero muito adotar, tô rezando muito, porque, né, porque um dia esse meu possível filho que vai chegar, eu fico sempre, gente, mas a gente tá... Para esse filho chegar à ver adoção, alguma violação aconteceu, é quase como se a gente se colocasse num lugar de alecrim dourado, assim, de, ai, eu vou realizar meu sonho de ser mãe via adoção, e eu tô desejando que alguém sofra, não só abandone, mas que sofra alguma situação, porque às vezes não é um abandono, né? Às vezes a pessoa deseja, essa genitora deseja muito manter essa criança, e falta recurso, e não pode. E eu falo que a gente tem que olhar, né? O nosso trabalho, ele vai muito para esse lugar, para a gente conseguir olhar todas as pessoas envolvidas na adoção com seu devido respeito. O que a sua experiência de vida torna diferente o seu trabalho? Todas as doulas têm alguma história em relação a isso? Ai, olha, eu acho que a gente todas acabam se envolvendo na adoção por algum motivo pessoal nesse sentido, né? Então, a gente tem muitas filhas que também são adotivas, muitas mães adotivas que desejaram, né, também se tornarem doulas, porque vem esse impacto que a gente tem hoje em dia 90 doulas formadas no Brasil, mas 25 em formação nesse momento. A gente já teve 7 turmas nesses últimos 5 anos. E esse impacto é muito nesse sentido da gente conseguir ampliar esse olhar e falar da adoção na sua potência, mas sem romantizar, né? Sem entrar nesse lugar raso e superficial, que a gente não quer falar, que a adoção se torne tabu entre as crianças que estão envolvidas no processo. A adoção, ela é uma via e ela tem muitas particularidades que a gente precisa cuidar. Então, o nosso trabalho vem muito nesse sentido. E também levar as informações do porquê a adoção legal, segure para sempre, né, via Vara da Infância e Juventude, ela é fundamental para a garantia de direitos dessas pessoas, principalmente dos filhos. Então, né, não existe dar um jeitinho na fila, ai, que ruim que é burocrático. Precisa ser sim, a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado para quem a gente está, né, entregando essa criança. Como foi esse preparo? E como é o contar para essa criança? Qual é o momento certo? Como que é? Eu falo que é todos os dias, sempre que possível, né? Não existir esse dia né? De hoje eu vou contar para o meu filho que ele foi adotado. Todos os dias, meu filho chegou, ele tem, independente de qual idade essa criança chegou, ele tem memória, ele tem uma história, né? Eu fui adotada com 5 dias de vida, eu tenho lembranças desses meus 5 dias que eu passei no hospital. Então, não achar que a criança é uma tábula rasa, uma página em branco, que a gente começa dali, que ela não sabe, ela sabe. Que ela pode ser ignorada, que ela pode ser enganada, né? Enganada, porque isso é um ponto muito desafiador nesse sentido, a gente tratar essa criança... Eu falo que, às vezes as pessoas falam, né, só o amor basta. Eu falo, gente, o amor não basta. A verdade, sim. E o amor, ele só acontece num ambiente onde existe verdade. Então, quando a gente, todos os dias, né, tá trazendo para essa criança, sempre falo, né, eu indico muito para as famílias que eu acompanho, nos momentos sensíveis de cuidado, né, no banho, na hora de colocar para dormir, contem como foi para você o dia que vocês se viram pela primeira vez. Não floreia como foi para a criança, porque a gente também não sabe como foi para a criança. Para a criança pode ter sido uma experiência muito triste e difícil, que é nosso. Porque às vezes as pessoas também querem romantizar, dando a narrativa, né? Impondo uma narrativa para a criança que não é verdade. Então, contando, olha, eu estava me sentindo assim, eu usava tal roupa, o dia estava em tal temperatura, eu te vi... E, né, não renarrando mesmo, que nem a gente faz relato de parto, que a gente precisa contar como foi essa chegada. Como foi aquele encontro. Como foi aquele encontro. Essa criança, ela vai sabendo, vai crescer sabendo. E muito nesse processo, quando a gente adota, né, uma criança uma idade maior, um adolescente, a criança também vai te contar da história dela prévia. Como foi também esse encontro, né? Que deve ter sido assustador.
A grande Porque maioria, né? quando ela está maior, é pior, né? Porque ela ficou mais tempo nesse vácuo, né? Nesse Olha, abandono, para depois achar uma casa. eu não sei se a gente pode usar a palavra pior nesse sentido, mas no sentido da gente entender. Uma coisa que eu fico muito emocionada é a qualidade que tem de ressignificação de histórias que as crianças adotivas possuem. Acho que a gente vem com uma chavinha extra de resiliência emocional e de disponibilidade nesse sentido. Eu acho que é muito num lugar que essa criança, esse adolescente, né, quando tem uma idade maior, ele também é preparado para adoção. E algumas crianças não desejam ser adotadas, elas desejam, né, não quero uma nova família, eu já tenho, já me vinculei com essas pessoas aqui do acolhimento. A gente precisa falar muito sobre isso, né, como que a gente prepara essas crianças para a vida adulta, sendo que com 18 anos o acolhimento não existe mais, né? Então, a importância da gente também entender como sociedade, como que a gente cuida da infância e dos adolescentes como um todo, independente se a gente tem vinculação sanguínea ou afetuosa ou não, mas o que me impacta muito é nesse sentido, dessa criança, ela também tem um desejo, ela também tem uma idealização de família e a gente também precisa cuidar e ouvir dela nesse processo, e eu vejo vinculações de crianças maiores acontecerem de formas muito potentes e muito Isso lindas. você faz também, essa A ponte gente de crianças acompanha. maiores? Na verdade, eu acompanho A qualquer família. pessoa, com a família, né? Qualquer família, em qualquer estágio do processo, seja na habilitação, seja na espera, seja no pós-adotivo, a gente acompanha em qualquer momento. E também, né, adultos que foram adotados, que estão querendo espaço para falar sobre as suas histórias e ressignificar algumas questões. E aí a Mari escreveu o livro. Eu vou ler um pedacinho que é bem importante, que acho que vocês vão ter uma ideia do que é o livro. O livro é para criança, mas ela tem algumas cartas para profissionais, para mães para mães que têm filhos adotivos, para mães que têm filhos biológicos. Todos os bebês nascem da barriga de alguém. Alguns vão para o colo dessa mesma barriga, outros não. O importante é ter colo para todos. Com frases cheias de afeto, exemplos e ilustrações carregadas de significado, este livro ajuda pais, mães, educadores e cuidadores a conversar sobre adoção de maneira clara, sensível e amorosa, como deve ser. Fala um pouquinho do livro. O livro ele aconteceu na minha vida, as pessoas sempre falam para mim, nossa, que lindo, você escreveu um livro infantil, e eu conto que ele veio assim do mais ápice de fúria e raiva que eu senti. O meu filho Tom tinha nascido, ele era um bebezuco ainda, em 2018, acho que ele estava com uns 3, 4 meses. Eu fui com ele no Sling, numa livraria perto de casa, super famosa, e ali falei, ai, vamos começar a comprar livros infantis para a biblioteca do Tom. Perguntei para a vendedora, você tem livros com a temática da adoção? E ela, claro, tenho, tal. Num primeiro momento, ela me trouxe um livro que é uma tradução, é um livro americano, de um autor até tem livros bem fofos. E aí eu abri o livro já começava com uma fala, nossa, mas ela parece tanto com vocês. E aí essa fala eu já achei estranha. Eu falei, nossa, um livro sobre adoção e as pessoas querendo reafirmar esse fenótipo, essa pressão da genética. Daí eu falei, tem algum outro livro? Tipo, não sei se esse me representa. Daí ela, tem um outro livro aqui, vou te trazer. E aí ela trouxe esse outro livro, e na hora que eu comecei a ler esse livro, eu fui entrando, assim, em um estado meio de choque, porque o livro, ele tem falas muito problemáticas, tanto de maternidade compulsória, quanto como racismo. E num primeiro momento que eu li, eu falei, não, eu acho que eu não entendi direito. Tô sem dormir, tô com os meus hormônios abalados. Ele tá muito pequenininho. Tá muito pequenininho, deixa eu ler de novo. Daí fui lendo de novo. Quando eu cheguei nas outras falas, eu tava assim, eu comecei a chorar. Eu falei pra vendedora, falei, não, lê comigo esse livro. E ela, lendo, foi caindo a ficha que aquele livro não era um livro adequado. Porque para mim, eu acho que as pessoas normalmente pegam o livro como adulto e filhos exclusivamente biológicos e falam,
nossa, a criança adotiva vai se sentir muito especial lendo essa narrativa. Para mim, como filha, ouvir aquela história era, assim, extremamente Horrível. violenta. Era, gente, como assim? A minha dor não é ouvida e eu ainda sou punida quando eu levo a minha dor para minha mãe, né? A criança sofre um racismo, ela chega em casa e ela é punida. Tem que agradecer por ter sido Adotada, acolhida. essa gratidão compulsória, né? Esse filho bonzinho, que não pode nunca dar problema, ou esse preconceito e estigma que tem, que é tudo isso, que todo tempo parece que o adotivo vai dar ruim em algum momento, né? A mídia, quando acontece algo, preconceito, né? é um preconceito muito grande, a gente ainda tem que lutar muito contra ele. E ela falou, nossa, realmente, esse livro não dá certo, desculpa. E eu falei, tem algum outro? Ela fez, Não tem. só tenho esses. Aí você fez o seu. Eu cheguei em casa, Daisy, eu tava assim, furiosa. Cheguei e falei pro Fábio, meu companheiro, falei, vou escrever um livro infantil. Eu tava tão possessa na raiva que ele nem, né? Claro, com certeza, não vamos nem. Não vamos, né, falar nada contra. É mesmo, um livro infantil. E aí foi muito curioso que alguns dias depois eu tava com isso, eu ficava, gente, como assim? Eu vou escrever um livro infantil? Não sou, eu sou muito leitora, eu amo livro, eu amo ler, a literatura é uma parte muito importante na minha vida, mas nunca na minha vida passou um dia eu escrevo um livro. E aí eu tava tomando banho, e de repente no banho eu comecei a lembrar como a minha mãe contava da minha história, né? Como todas as noites ela trazia esse lugar de agradecimento ao útero que me trouxe, a minha genitora, de um lugar de muito respeito, de muita, né, de muito carinho, de muito agradecimento, assim, da onde você veio é importante para mim. Isso gera um pertencimento para o filho muito forte. E aí eu saí do banho, ainda enrolada na toalha, no celular, eu comecei a digitar. E a Rafaela Carvalho, que é da editora Matricência, a Rafa é uma das autoras, assim, mais sensíveis que eu conheço. Ela é uma cronista incrível, ela tem textos lindos no Instagram, principalmente sobre maternidade. A editora já existia há pouco tempo e a gente tem, né, uma amizade próxima por termos vivido nessa mesma época lá na Califórnia. Eu mandei para a Rafa sem pretensão nenhuma no texto. Falei, olha, eu quero escrever um livro sobre adoção e aconteceu isso, despejei, mas assim, pode criticar. E aí ela me respondeu, a gente vai publicar. Esse texto tá ótimo, a gente precisa publicar. E aí a Bruna Lubambo foi um grande presente, porque foi a ilustradora, o primeiro livro que eu comprei para o Tom, lindo. o meu filho, foi um livro da Bruna que chama Meu Avô é um Tata. E ela era, para mim, assim, a minha ilustradora preferida. E quando ela aceitou, né, fazer, foi uma grande surpresa. Assim, eu fiquei muito feliz com o sim dela. Eu particularmente amo demais essas ilustrações. Né? Ela captou com muita sensibilidade. A gente teve esse lugar, esse desejo de colocar, né, um menino negro maior, que não chega tão bebê assim, mas que é trazido, né, como essa vinculação vai acontecendo no dia a dia. E o título do Filho é Filho é muito para a gente desromantizar a ideia do filho do coração, porque as pessoas, quando querem falar... Filho é filho. Filho é filho. O filho adotivo, ele tem suas particularidades, né? Eu acho que isso não é apagar a biografia adotiva, não é falar, mas no dia a dia, ele é filho. E quanto mais marcas que a gente coloca nesse sentido, e nesse lugar, eu acho que foi muito importante na minha história eu ter feito todo esse meu percurso de respeito à minha biografia adotiva nos Estados Unidos, né? Eu falo que eu fui lidar mais com as minhas questões adotivas quando eu estava fisicamente distante da minha família, que no inglês a gente só usa a palavra adotivo para designar a família que adotou. O filho é sempre adotado na tradução, então é como se fosse, a adoção é um marco temporal na história, né? Eu fui adotada, a partir daquele momento eu me tornei filha por completo. E isso tem um impacto gigantesco nessa vinculação, mas não é apagar a minha biografia adotiva, né? Respeitar as minhas questões específicas relacionadas à adoção, mas ter esse olhar de geral, integral desse processo, né? Não é fingir que né? Não estou apagando o adotivo, chamando de filho é filho, mas sim
falar que a gente fala sobre adoção o tempo inteiro, sem prender a respiração. É a mesma coisa que a gente não fala do parto o tempo inteiro. Então, não interessa como veio. Filho é filho. Gente, fica a dica do livro. Eu acho que vocês devem... É para qualquer criança. É para qualquer criança, porque todo mundo tem que saber do assunto. E para qualquer principalmente, mãe. né, para as crianças exclusivamente biológicas, porque Isso, para elas não terem preconceito, para elas entenderem outras possibilidades de ser filho. Mas é filho, é do mesmo jeito. Você já falou que a leitura está na tua vida sempre, né? Você tem algum autor preferido? eu gosto muito do Milan Kundera, O Insustentável Leveza do Ser. É um livro que, para mim, assim, eu já reli diversas vezes e toda vez que eu releio, eu volto. Recentemente, eu fiquei muito impactada com o livro da Mariana Salomão. Correia, o último nome dela. Agora, puérpera, vou esquecer, mas chama Se Não Fossem as Últimas Sílabas, Se Não Fossem as Sílabas do Sábado. Foi um livro que... Muito bom. Nossa, muito Não bom. li, vou Muito ler. bom. Vai ficar anotado. Não, se você está gestante, talvez não seja a melhor indicação, mas é um livro muito bom, que fala sobre luto e ressignificação desse processo de um jeito... Sabe aquela leitura que você não consegue parar? Ai, que delícia. Então, gente, eu vou te agradecer. Eu acho que foi um tema muito importante. Pode falar. É verdade. Gente, vou deixar aqui o meu recado da Óticas Carol. Não podia deixar de esquecer. É assim, as férias estão chegando e você levou seu filho já no oftalmo? Acabou o semestre, vai ver se ele foi bem nas provas e faz parte a gente levar no oftalmologista e ver se os óculos estão bem ou se ele vai precisar de óculos, como que vai ser, tá? E a Óticas Carol, da João Cachoeira, 553, está lá para te atender. Ela vai achar aquele óculos certinho para o seu filho e para você também, porque lentes atualizadas são importantíssimas para a gente ler e a gente está aqui sempre incentivando você a ler. Um beijo para todos, um ótimo final de quinta-feira e até quinta-feira que vem. Eu agradeço muito a tua presença, eu acho que foi um tema que vai trazer bastante curiosidade, quem sabe a gente vai receber perguntas depois. Hoje a gente, como foi um tema tão impactante, né, diferente do que eu trago, né? Eu trouxe por causa do livro, mas tem tanta coisa por trás, né, desse filho é filho, que eu acho que até as pessoas ficaram impactadas. Mas, gente, vão lá, quem perdeu alguma coisa, vai no YouTube, assista integralmente. Eu acho que daqui uns 2 dias já vai estar no YouTube, depois no Spotify, você vai poder escutar nas suas idas para o trabalho. E qualquer dúvida, a gente está por aqui. Ela está no Instagram, @marimuradas, e eu, Deise Gouveia Oficial. E fica aqui o nosso agradecimento. Um beijo, até quinta. Obrigada pelo convite, Deise. Até.